Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, né? Tô dando boa tarde aqui, mas é boa noite. Boa noite nessa véspera de feriado. Vamos ver quem vai chegar primeiro aqui. Olha, quem chegou primeiro, bateu o recorde, foi a nossa convidada muito especial de hoje, Lena Cunha. Tô desembolando aqui o meu fone de ouvido. Embolou todo. Espera aí, ó, consegui desembaraçar. Boa tarde, boa noite, aliás, né, outra vez. Agora eu consegui desembaraçar aqui. Lena Cunha, parabéns pela sua pontualidade. Agora eu vou colocar aqui Sara também, nunca perde. Sara e outros mais chegando aí. Né? Hoje é quase uma sexta-feira, na véspera desse feriado, não é isso mesmo? Pronto, agora eu já consigo usar o fone de ouvido aqui, muito bem, mais gente chegando aí. Vou já chamar a nossa convidada de hoje, Lena Cunha, para participar aqui conosco. Espera aí. Pronto, te enviei a solicitação aí para você entrar conosco. Como vocês podem ver, eu estou aqui na Mimulus, ó, preparando já o nosso espaço para voltar para o presencial nessa quinta-feira. O prefeito liberou, estaremos de volta. Tudo bem, Lena? Ei, tudo bom, Neymar? Eu tenho que acostumar, eu tenho costume de chamá-la de Maria Helena, eu tenho que acostumar a chamá-la de Lena. Todo mundo começa chamando Maria Helena, mas rapidinho já vem o Lena Cunha. Muito bem. Pessoal, hoje está em véspera de feriado, aí é quase uma sexta-feira hoje, né? Vão chegando aí aos pouquinhos. Verdade. Eu queria primeiramente te agradecer, né? Agradecer muitíssimo por ter aceitado esse convite, né? De estar aqui conosco. No ano passado a gente estava fazendo aí, a gente fez mais de 80 lives, estávamos fazendo toda segunda, Nossa. quarta e sexta, tivemos convidados aí das mais diversas áreas. E você estava na minha lista já há bastante tempo, Mas a gente vinha, às vezes, mergulhando em alguns temas, em outros, e aí a gente foi chegando nesse que se aproxima, né, do que você é tão conhecedora. E aí eu falei, bom, está chegando a hora da gente chamar a Lena para bater um papo aqui conosco. Mas aí esse ano, claro, né, ninguém aguentava mais, eu já falei isso várias vezes nas outras lives aqui, mas é que eu acho que define perfeitamente, né, o ponto que a gente chegou. Teve uma convidada que um dia falou assim, uma amiga dela falou assim, eu tenho até medo de abrir a geladeira e encontrar uma live lá dentro. É verdade. Porque é live para todos os lados, né? Mas, enfim, tem o lado do excesso, mas tem as vantagens, né? O lado bom também, a gente poder parar, bater papo, né? É um momento também é um momento de leveza que a gente pode levar para as pessoas também nesses dias tão difíceis, né? Muita gente agradece, pô, é a hora que eu sento ali, que eu espaireço um pouquinho, ao mesmo tempo aprendo um pouco mais. Então, aí, esse ano a gente resolveu manter uma vez por semana, né? Então, estamos fazendo aqui às terças-feiras. Semana que vem, como o prefeito liberou aí as nossas atividades, a gente talvez modifique um pouquinho o dia, a hora, estamos ajustando aí. Mas muito bem, então eu agradeço muito a presença da Lena aqui conosco, muitíssimo obrigado. Eu normalmente começo apresentando a minha convidada, o meu convidado aí pela minha ótica e depois deixo que ele ou ela se apresente, né? Então, a Lena, não sei exatamente se foi, eu acho que foi através de um curso que eu fiz na Inspire. A Lena vai falar um pouquinho para a Exato. gente, né, como que funciona esse trabalho maravilhoso que ela faz com a Inspire. Já há alguns anos eu fiz um curso por EAD, né, um curso com conteúdo online, isso antes, né, muito antes de pandemia, muito antes Sim. desse boom de cursos online, de conteúdos online e tudo mais. Eu fiz um curso maravilhoso com eles nessa plataforma. E eu acho que foi nessa época que eu fiquei conhecendo a Lena, através também do Rômulo Avelar,
que é outro que logo, logo Exato. estará aqui conosco, né? É o Rômulo, que é outro grande conhecedor aí da gestão cultural, de produção cultural, que tem uma história longa aqui com a Mimulus também, já prestou consultoria aqui para gente, enfim. E através do Rômulo, eu acho que eu cheguei na Inspire, cheguei na Lena Cunha. Lena já esteve aqui dando uma aula, uma palestra para gente, né, numa das semanas da Uhum. dança. Aliás, fiquem Exato. atentos aí, pessoal. Logo, logo a gente vai chegar com uma versão compacta da Semana da Dança aí para esse ano ainda, num formato online, num formato diferente, então fiquem atentos. Então a Lena já esteve aqui fazendo uma participação maravilhosa, como não poderia ser diferente, né? Aqui conosco. E mais recentemente a Lena me ajudou muito. Então, terminando assim essa apresentação, né? A Lena é uma grande conhecedora de gestão cultural, e quando eu estava fazendo um projeto, escrevendo um projeto ligado, um projeto de mestrado ligado à gestão cultural, eu obviamente recorri a ela. Falei, Helena, me ajuda aqui, me conta aqui sobre isso, aquilo outro. E ela me abriu uma porta maravilhosa, que ela falou, Jomar, vai lá na biblioteca virtual da Inspire, né? Ela vai contar daqui a pouquinho para a gente, já estou falando aqui muito, mas vai lá que você vai encontrar muita informação. E foi assim, foi tudo que eu precisava naquele momento, né? Ali eu encontrei artigos, livros na íntegra, enfim, muita informação, inclusive publicações maravilhosas da própria Helena, né? Que foi o que, basicamente, tudo que eu precisava para escrever aquele projeto. Então, sou muito grato por ter... Eu conhecia o site ali da Inspire, mas não conhecia a biblioteca virtual, e ali as pessoas precisam conhecer, né, o tanto que como é rico aquele material. Muito bem, agora eu passo a palavra para você, se apresente um pouquinho para as pessoas, fale quem é a Lena Cunha, por favor. Nossa, primeiro eu queria agradecer, né? Bom ficar ouvindo assim, né? Você falando dessa lembrança, né? De você como aluno, a indicação do Rômulo, inclusive, para essa minha fala com vocês, foi muito bacana, muito bom, fico muito feliz de estar aqui, assim. Eu não sei se eu começo falando da minha trajetória, porque a minha trajetória é interessante. Eu estava vendo aqui um material, quando você estava falando quem que é o público, com quem que a gente conversa, e eu fiquei lembrando, assim, da minha trajetória até chegar onde eu estou, até chegar na Inspire, assim, né? Sim. E claro que eu não vou ficar fazendo nenhum currículo aqui, mas assim, uma coisa que eu queria falar, que foi uma coisa que é muito importante, ontem, numa live que a gente estava, também saiu, essa conversa sobre essa possibilidade de quando, muito lá nos meus 20 anos, antes, ou seja, na minha juventude, o tanto que eu fazia aula de dança, eu fazia aula de teatro, eu fiz aula, muito tempo de aula de artes visuais, enfim, ali naquele momento, foram momentos muito ricos na minha vida. Eu não pretendia ser bailarina, eu não pretendia ser nenhuma artista visual, eu só não sabia que eu estava já me formando para ser a profissional que eu sou hoje. Sim. Ou seja, naquele momento eu estava me sensibilizando com um processo artístico, com um processo para ser a profissional que eu sou hoje. Assim. Então, que legal. Eu lembro de uma vez uma professora, uma coordenadora de uma escola, falou assim, olha, eu não tenho a menor pretensão de formar 200 atores ou 200 bailarinos por ano aqui numa escola. Mas eu pretendo formar pessoas mais sensíveis. Não importa o que eles vão ser na vida. Se sair 2, 3 bailarinos aqui, maravilhoso. Não necessariamente vão se tornar profissionais dos palcos, né? Mas vão ser pessoas sensibilizadas pela arte, né? Exato. Então, eu acho que eu queria começar com isso, assim, né, em função até de você falando de quem é o público, quem é que... E nesse período aí eu já me formei em História, eu fui construindo um percurso nessa minha formação. Eu sou formada em História, aí fui fazer uma especialização em Planejamento e Gestão Cultural,
E aí já muito curiosa, querendo saber mais dessa profissão, fui para o mestrado mestrado em educação. Uhum. E nesse mestrado eu fui estudar o processo de formação do gestor cultural, ou seja, estudar as competências, habilidades. E aí e começaram falando dessa trajetória, né, dos estudos das artes, que uma das primeiras características de um processo de formação do gestor cultural é a sensibilidade para lidar com o campo da arte e da cultura. Não precisa ser um artista necessariamente, né? Pode até ter também artistas que se tornem gestores ou que trabalhem com essas nesses dois campos, né, de profissionais, mas a importância desse reconhecimento e conhecimento do campo da cultura para se tornar um gestor sensível para lidar com a arte. Então, eu assim, acho que uma peculiaridade, né, uma característica muito peculiar do gestor cultural é exatamente esse trânsito, né? Ele não precisa necessariamente ser um artista, mas ele tem que conhecer de arte, né? E ele tem que, eu acho que até num dos seus livros, ou do Rômulo, não sei, fala exatamente assim, né? Que ele tem que falar diversos idiomas, né? Ele tem que conseguir transitar do setor público, ele tem que conseguir falar o idioma do artista, ele tem que conseguir conversar com o setor privado, né? Que o patrocina. Então, ele tem que ter, são conhecimentos muito variados, né? Isso eu acho que Rômulo fala muito disso. Sim, são conhecimentos muito variados e é difícil, não é fácil, né, exercer esse papel. Né? Exato. Bom, mas aí dentro dessa trajetória, assim, eu vou, né, falar mais especificamente da Inspire, que eu acho que é uma empresa que já tive outras, já tive editora, né, especializada sempre na área de políticas culturais, gestão cultural. E aí a Inspire, que é uma empresa de consultoria na área da cultura, mas eu acho que ela se caracteriza também muito como uma escola, sabe? Eu acho que eu gosto de falar da Inspire também por esse viés da formação. Né? Você estava falando, assim, a gente trabalha com educação à distância, eu, né, junto com uma equipe, claro, né, desde 2006, né, assim, a que gente legal. era EAD Duo, aí, né, depois se transformou em EAD Inspire, ou seja, então assim, a Inspire, ela tem um programa de formação, né, voltado para essa área mais, né, específica da gestão, das políticas culturais, desde muito tempo, ou seja, tem mais de 15 anos que eu trabalho com educação à distância. Sim. Né, e com a Inspire há 10 anos. E era uma época que ainda era muito pouco comum, né? Você vê cursos em EAD, né? Exato. E é uma coisa que a gente... Porque, assim, a gente sempre teve essa preocupação ou seja, da possibilidade de você criar um leque muito grande de chegar no interior, de chegar nos lugares. Eu lembro que quando a gente estava construindo a plataforma, a gente falava, olha, eu quero chegar assim na Savassi, no interior do Acre, no interior de Minas Gerais, na Paulista, ou seja, tem que ser uma plataforma simples, de fácil acesso, né, assim, na época a gente falava até de tem que acessar com a internet de escada ainda, né, assim, ou seja, o tempo, né, já... E esses últimos anos, nesse último ano, né, eu estava até lendo um texto do Silvio Meira, que ele fala isso, o último ano, em 2020, a gente teve, na verdade, a gente acha que a gente está em 2021, nós estamos já em 2025. A aceleração que a gente teve da transformação digital foi muito nesse rápido, último... Né? Foi muito rápido, e é uma coisa, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Já estava tudo aí, né? Exatamente, assim. Foi colocado, foi potencializado, sabe? Sim. E isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver. Ele até coloca uma coisa,
não é só uma transformação digital, é uma transformação de comportamento. Sim. E aí Muito é legal muito... isso. Muito legal isso. É, E a e Inspire, bom, e aí... para quem não conhece ainda, bom, colocando lá Inspire Gestão Cultural, o Google já leva direto para a plataforma. Mas a Inspire, como é que é mesmo? Qual que é o endereço? Ó, do site é inspirebr.com.br, Sim. né? E o Instagram é @, né? Inspire, tracinho, gestão cultural. Sim. Muito bem, Depois a gente pode, eu posso colocar aqui. para quem quiser conhecer. Né? E lembrando que essa live ela fica gravada no nosso IGTV lá, tem muita gente que assiste depois, inclusive, as pessoas ficam eu não posso assistir na hora, mas eu assisto depois, fica lá no nosso YouTube também. Então, para quem quiser, né, a gente coloca lá junto com a live, na descrição lá embaixo, a gente coloca o endereço para as pessoas conhecerem. Né? Ótimo. E uma coisa que você comentou no início, que é a biblioteca, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente... né, eu acho que é importante deixar, né, ou seja, a educação à distância aliada a um processo de formação e de informação, né, ou seja, disponibilização de informação. E aí, nesse sentido, é uma coisa que sempre me provocou e me movimentou, assim, ou seja, a gente tem acesso a muita coisa, a muito conteúdo, a muito... Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma organização de todo um acervo, assim, virtual que a gente tinha, e não só uma organização, mas saímos num processo de pesquisa mesmo, de levantamento de acervo. Sim. E estruturamos uma biblioteca mesmo, uma biblioteca dentro do padrão da BNT, né, assim, com todas as informações necessárias, e criamos uma biblioteca que já tem mais de 350 títulos, né, que você pode pesquisar lá na área de gestão, de política, de economia, de direito, de teatro, dança, sempre voltado para, no caso das áreas artísticas, sempre voltado para uma discussão do processo de organização, de planejamento, de gestão, não com uma produção né, de uma biblioteca que vai trazer a arte especificamente, porque eu acho que já existem várias e a gente não conseguiria competir. Sim. Né, assim, não teria, estaria sempre... Não é o objetivo também, né? Mas é focado. Mas você pode pesquisar na área de patrimônio, na área de arquitetura, enfim, tem um número muito grande de títulos, e isso tem, assim, vários alunos passam por lá e falam e comentam, olha, teve um período que ela teve um probleminha, ficou fora do ar, o que eu recebi de mensagem, o que aconteceu? Acabei de indicar para meus alunos, não, calma, foi só um ajuste. Então é muito bacana isso. A minha mãe, que é a Baby, eu sempre comento aqui, quando ela aparece, eu falo com o nosso convidado, a nossa convidada, eu falo, olha, você está com tá bem cotado, porque a minha mãe, ela só entra em algumas lives, né? Sim, então, a Baby eu sei. Ela está até colocando aqui, estamos nesse processo de organização do nosso centro de referência. A gente está nessa luta aqui, porque a gente tem muito material, né, do nosso acervo e tal. Claro que é um outro objetivo também, é mais material artístico, também da companhia, da dança de uma maneira geral, e a gente está nessa batalha aqui para organizar e digitalizar muita coisa e disponibilizar para as pessoas. Né? Isso é fundamental, viu? Sim. Muita gente nos pede, a gente já há muitos anos tem isso como objetivo, mas como é uma equipe muito pequena, então outras prioridades vão passando, mas agora a gente está empenhado em tornar isso possível, estamos empenhados nisso. Né? E vamos fazer parceria, um indicando o outro, olha que bacana. Aliás, você falou aí... acho que a gente tem como fazer isso, por exemplo, entra na plataforma e já cai lá também, né? Colocou dança lá, aparece o acervo do Mimulus. Boa ideia, já está anotado aqui. Pode ter, a biblioteca, ela é feita dessas trocas. Sim, excelente. Ela é feita o tempo inteiro de liberação de acervo, a gente tem
já uma parceria com o Itaú Cultural, que a gente faz isso, Legal. com o acervo de uma coleção da Universidade Federal da Bahia, que é específica para a área cultural. Legal. O CPMT do Grupo Galpão, do Galpão Siniorto, desculpa, Sim. do Galpão Siniorto, a gente também tem, você criar lá teatro, você também pode entrar dentro de todo o acervo que eles têm, ou pelo menos o acervo que não está digitalizado, pelo menos de saber, de poder pesquisar o que se tem no CPMT. Então, acho que é muito bacana a gente fazer muito isso. Legal, muito legal. Nessas trocas. Você falou de trocas, você falou de parceria, né? Uhum. Já me veio aqui, né, duas palavras próximas aí, cooperação, colaboração, né? Que é algo que é muito atual. E outro dia eu vi uma pessoa, um professor falando sobre isso, que me chamou muito a atenção, né? Como que isso não custa nada, né? Mas dentro do processo de gestão, de organização, é o que é mais difícil às vezes, né? Um paradoxo, assim. Ele estava falando sobre isso, né? Apesar de ser algo que não tem custo, né? Você ter a colaboração, a parceria, a coparticipação, enfim. É o que menos, às vezes, as pessoas buscam, conseguem acessar, né? No entanto, hoje em dia, nessa pandemia, isso acelerou essa necessidade, né, dos processos colaborativos, do estabelecimento de alianças, de parcerias e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Bom, esse é um ponto que é aquela coisa assim, né, que eu tenho mais falado, que eu mais gosto de falar. Já há um tempo, né, eu já venho pesquisando essa discussão, já antes mesmo da pandemia, pelo próprio formato de trabalho que a gente faz, de planejamento, um planejamento participativo, experiências de planejamentos coletivos de grupos de teatro que a gente teve. Eu posso contar depois essa história um pouquinho para vocês, mas então, assim, já há um tempo eu tenho trabalhado e pesquisado nesse campo do espaço colaborativo. E eu acho que assim, o que aconteceu nesse processo da pandemia não é nenhum tema novo para nós discutir a questão da cooperação, ou de processos colaborativos no formato como um processo de gestão, mas a pandemia ela trouxe, ela potencializou a importância desses processos. Desde uma simples organização, de um coletivo, mesmo a grandes corporações. Assim, é uma coisa muito interessante quando a gente pensa que a discussão do individualismo, ou seja, do própria formação, quando a gente trabalha o processo de formação, a gente trabalha muito o processo na própria Inspire, no AD da Inspire, a gente já fala que é um processo colaborativo de formação, ou seja, onde professor e aluno aprendem uns com os outros, tanto que as questões elas surgem de forma muito aberta, ou seja, não existe uma conversa paralela, as conversas são coletivas e cada um vai aprendendo com o outro. E então, assim, o processo de colaboração, na verdade, no período da pandemia, só veio fortalecer a importância, ou seja, não adianta uma visão individualista, não adianta uma visão, ou seja, não adianta você pensar só no seu eu. Eu acho que o nós aprofundou muito mais a fala do nós do que do eu, né? Ou seja, não adianta eu cuidar de mim, não adianta eu pensar em mim, se eu não tiver um pensamento mais amplo, se eu não tiver um pensamento desse coletivo. Então, eu acho que é um ponto muito importante da gente estar pensando, né? E não é fácil, tá? Sim. Não é fácil. Você tocou numa coisa que é muito importante, ou seja, não requer recursos, nem grandes recursos financeiros. O que requer é simplesmente um desejo daquelas pessoas que estão juntas
em trabalhar de forma colaborativa. Sim. E trabalhar de forma colaborativa significa você ter a noção do outro. Então, e aí a gente traz a discussão, não sei se você quer fazer uma pergunta, mas a gente traz a discussão da responsabilidade. Sim, não, eu vou fazer só um parênteses aqui, porque eu acho maravilhoso fazer esse tipo de analogia, né, quando eu faço algumas palestras falando sobre assuntos ligados a esse tema, né, eu falo muito sobre isso, é que a gente que tem como base a dança de salão, é muito legal, as pessoas às vezes não têm essa real noção disso. É que o processo colaborativo, esse processo de liderança, de relação com o outro, né, e tudo isso que você falou está intrínseco no nosso trabalho de quem dança, né, a dois. Porque quando você está dançando a dois, você está o tempo inteiro ali numa relação de liderança, de colaboração de um com o outro, né? Em que um aceita, quer ser liderado pelo outro e não é, né? Tem muito essa coisa na dança de salão, assim, de que a dança de salão é machista, é o homem que comanda a mulher. Eu até falo muito sobre isso, né? Antigamente falava assim, comandar. Depois a gente mudou isso para... A gente, assim, né? Foi se transformando para conduzir. E hoje eu falo muito no convidar, né? Então, ou seja, é um processo, não é que um está mandando, não, é um processo de colaboração, é um processo de construir juntos aquela dança, né? Então, eu acho muito fascinante isso, esse tema da liderança, da cooperação, da responsabilidade que você... né, assume ali na hora que você começa a liderar, e a responsabilidade do outro quando ele também aceita ser liderado também, né? E eu estou falando de liderança também, mas às vezes é um trabalho também que não há uma hierarquia, os dois estão ali no mesmo nível hierárquico. Enfim, eu só queria fazer esse parênteses que eu acho fascinante, fazer essa analogia com a dança de salão também. Ó, primeiro eu adorei essa analogia, tá? Se você me permitir, eu vou usar isso em alguns lugares, claro. Entendeu? Que essa é muito bacana essa analogia da dança, assim, né? Da dança e da dança, né? A dois ainda é mais forte ainda essa proximidade, né? E aí você tocou nessa questão... na verdade, porque eu não falei... Porque nunca na dança de salão, e isso assim, eu ainda brinco assim, que eu não sei dançar sozinho, realmente eu não sei dançar sozinho. Né? A dança de salão ela tem essa característica. Eu só consigo desenvolver a minha dança se eu tenho uma outra pessoa ali colaborando, estando comigo, em parceria comigo. Então, a troca. Isso sempre fez parte do meu mundo, assim, né? Mas, desculpa, eu te interrompi mais uma vez aí. Não, mas é isso, é isso mesmo, é a conversa. E aí você coloca essa discussão da horizontalidade, porque o processo de colaboração, a princípio, ele parte de um processo horizontal. Não necessariamente só horizontal, inclusive pode ser misto. Um processo de organização misto. Né? E é interessante que a horizontalidade, uma vez uma aluna me perguntou se na horizontalidade existia a liderança, existia, eu falei, olha, mesmo na horizontalidade, não, a gente talvez não use a palavra liderança, mas utiliza a palavra coordenação. Não exige, assim, não é porque é horizontal que não vai existir um processo de coordenação. Agora, o que é mais importante no processo horizontal e de um processo de coordenação dentro da horizontalidade é a escuta. Ou seja, é saber ouvir e saber dar a voz. Aí está o diferencial. Né? E ter a noção que a sua responsabilidade ela está ligada diretamente à responsabilidade do outro. Ou seja, quando você deixa de ou seja, você deixa de fazer determinada atividade, vamos colocar assim, você está prejudicando toda uma cadeia que já está organizada dentro desse processo. Né? E aí eu chamo isso de corresponsabilidade. A noção, num processo de colaboração, a gente tem que ter a noção da corresponsabilidade. Ou seja, a minha responsabilidade ela está intrinsecamente ligada à responsabilidade do outro. Ou seja, é um processo muito junto.
É muito E isso é interessante. um desejo. Sim, é muito interessante Né? isso, porque, né, a gente voltando às analogias, e como Uhum, você gostou assim disso também, né, porque essa questão uhum, da responsabilidade, quando você vê um casal dançando, né, quando você vê um casal junto, dançando junto, primeiro que assim, o que você disse da escuta, né, saber uhum, escutar o outro, saber a hora de se colocar, né? Os melhores casais de dançarinos são aqueles justamente que, mesmo quem está sendo conduzida ali, ela sabe se colocar, ela sabe o momento para uhum. colocar as suas opiniões. Eu estou falando assim dos movimentos, mas, né, fazendo essa Sim. comparação assim, as opiniões. Uhum, E aquele que está conduzindo sabe parar, escutar, aceitar as boas ideias do outro, né? E em uhum, que os dois ali estão juntos no sentido de que se um cometeu erros, o outro ele assume aquela responsabilidade também, estamos juntos, vamos solucionar isso uhum. juntos, né? Somos nós. Não é um culpando o Exato. outro pelo erro que o outro possivelmente cometeu, né? E isso não é Uhum. fácil, né? Não, não é fácil. Admitir o erro não é fácil, né? E, assim, e o Uhum. primeiro passo para resolver é admitir o erro, né? Que Exato. aí você de fato consegue resolver, senão vai virando um imbróglio, né? Assim, aquela Uhum. coisa. E na dança também, se você não admitir o erro, embola tudo, né? Exatamente. Mas eu te Né? interrompi, você estava falando da corresponsabilidade, acabou que eu te interrompi. Pô, ou não, não sei. Não, eu acho que, na verdade, o que eu, né, que era só mesmo, voltando, a corresponsabilidade que eu, né, é a denominação dessa lógica de trabalho de responsabilidade mútua, de cada um tendo a noção que, ou seja, que o seu desejo individual, ele só faz sentido quando ele se torna coletivo, dentro de Uhum. um processo de colaboração. Então, claro que você vai lá, você não deixa, você não ignora o indivíduo, pelo contrário, né, um coletivo ele é formado por vários indivíduos, inclusive indivíduos diferentes. Uhum. Né, assim, e é exatamente o respeito a essa diferença que, inclusive, enriquece um processo de trabalho colaborativo. Assim. E acho que esse tem sido o caminho, tá? Esse Uhum. é o caminho, aqui a gente está focando no tema da cultura, que é a nossa área de atuação, Sim, mas eu acho que isso pode levar também para outras áreas, sim. tá? Eu acho que para outros campos da sociedade em que o trabalho tá muito claro para a gente hoje, assim, né? Que Uhum. ficou muito evidente para a gente que só conseguimos sair de determinada situação se ela for colaborativa. Sim. E a gente está vivendo um momento hoje que eu e você não vamos nos sair sozinho dessa situação que está no mundial se a gente não pensar no outro. Não adianta Sim. só eu, você, cuidar só da gente, a gente tem que pensar no todo. Assim. Sem dúvida. Eu acho que Eu é até, isso que... eu até assim, não me canso de agradecer, eu acho que é um momento oportuno para eu agradecer mais uma vez mais, os nossos alunos que se mantêm fiéis, Uhum, né, a Mimulus, colaborando, cooperando com a Mimulus, mesmo alguns deles não tendo, às vezes porque não gostam, às vezes porque uhum, estão afastados no sítio com internet ruim e tal, porque a gente passou todo nesse período, né, que tivemos que parar, interromper as nossas atividades presenciais, a gente começou com aulas online, já era um projeto nosso antigo e vamos continuar, mesmo depois da pandemia. Mas, enfim, alguns alunos, mesmo não fazendo as aulas online, justamente por esse espírito colaborativo, de, né, se sentirem parte dessa organização aqui, uhum. Mimulus, né, continuaram com com o seu pagamento ali da sua mensalidade, porque sabem dessa responsabilidade deles para com essa organização. Então a gente é muito grato a isso, assim, a esses alunos que mesmo não desfrutando das aulas, por não poder ou não querer ficarem esperando as aulas presenciais, né, tem esse espírito de colaboração, que eu acho que é fundamental. E se não fosse isso, talvez agora a gente não estaria aqui nesse espaço
né, ainda mantendo esse espaço vivo aqui para reabrir quinta-feira né, com essa liberação agora dessas atividades. Então, isso, assim, sem dúvida, a gente sentiu na pele esse ano. A gente já sabia disso, obviamente, claro, mas a gente sentiu mais ainda na pele esse ano, literalmente, como que isso é fundamental, né? Pode falar. Pode, então. Não, você tocou num ponto fundamental. Chama-se público. O público, no caso aí de vocês, os seus parceiros, ou seja, quem estabeleceu, quem tinha uma relação já forte, estabelecida com seu público, né, e no caso com seus alunos, ou manteve uma relação mais saudável durante a pandemia e com certeza vai aprofundar ainda mais nesse período pós-pandemia. Quando a gente chegar nesse período pós-pandemia, que ainda estamos na pandemia, né? Sim. Então, assim, essa é uma discussão que a gente tem colocado em quase todos os encontros que a gente tem feito. Um ponto-chave é essa discussão com relação, e é uma discussão-chave no campo da gestão cultural. Sim. Que é a discussão da relação que se estabelece, tanto de escolas quanto de grupos, com seu público. Então, aqueles que já tinham uma boa relação, que conhecia seu público, que estabelecia uma relação mais afinada, próxima com o público, ele só ele fortaleceu nesse período da pandemia. Isso é muito interessante que você falou e acho que é muito positivo. Assim. É de ter esses vínculos já estabelecidos, essas relações já estabelecidas. Né? Quem não tinha, não adiantava querer estabelecer essa cumplicidade, esse nível de relação, né? Quando essa ligação se tornou tão tênue, né? Com a pandemia, com a impossibilidade do encontro presencial, da aula presencial, aí já não adiantava mais querer estabelecer uma relação realmente forte, com cumplicidade, com vínculos, né? Então, isso é muito legal, assim, né? Quem já tinha isso estabelecido, né, conseguiu se manter, né? Mas não adiantava querer iniciar isso num momento em que as relações eram tão difíceis, né? Sem dúvida. Exato. E muito bom. dentro da gestão cultural, é interessante que eu acho que essa profissão do gestor cultural, né, se não me engano, num dos seus livros você fala sobre isso, é uma profissão relativamente nova, né? Nos últimos anos, me corrija se eu estiver errado, mas nas últimas décadas é que se formou, né, que começaram a surgir os cursos de formação do gestor cultural e tudo mais. Então é natural que a gente ainda encontre, a meu ver, gestores ainda pouco preparados, né, que não têm essa consciência de que não basta conhecer de arte, né, da cultura, é um conhecimento que vai muito além, né, até mesmo para você conseguir dialogar na busca de um patrocínio, dialogar com possível uma empresa que queira, né, que você queira conseguir um patrocínio e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como que tem sido nos últimos anos, como que tem evoluído, tem crescido muito, né? A profissão do gestor cultural tem multiplicado, né, o número de cursos, de formação de gestores culturais, e hoje o gestor cultural ele é uma pessoa muito mais bem preparada, ele é um profissional muito mais bem preparado do que há poucos anos atrás, né? Isso mudou muito, eu acho, de forma muito acelerada nos últimos anos, não? Sim, sim. Isso é o meu trabalho, né, no meu primeiro livro, depois eu quero até mostrar aqui, são esses dois, esse aqui, que é nesse livro aqui, que é o da gestão cultural, que é o resultado da minha dissertação de mestrado. Sim. E aí que eu falo, que eu faço esse estudo mesmo, assim, do gestor e da trajetória da profissão, né, do gestor cultural e o processo de formação desse profissional. Sim. Realmente, assim, na década, final dos anos 90, início do ano 2000,
que a gente começa a ter o reconhecimento dessa profissão. Inclusive, não só o reconhecimento da profissão, mas é que quando os cursos também passam a existir, ou seja, né, com foco na formação desse profissional, que é quando, inclusive, a gente tem os referenciais teóricos para embasar uma formação mais consistente desse profissional. Sim. Né, assim, fora do Brasil, isso a gente já tem isso anteriormente, assim, né, já anos 80, 70, 80, mas no Brasil, essa discussão do gestor cultural entra na década, meados para frente da década de 90. Então, a gente ainda fica tateando essa discussão entre produtor e gestor, né, são duas profissões diferentes, que surgem em função de uma complexidade do próprio ambiente cultural, que começa a ficar mais complexo para um processo de profissionalização maior do setor, e acaba gerando essa discussão entre produtor e gestor. São duas profissões diferentes, sim, que muitas vezes são, às vezes, realizadas pela uma própria pessoa, né? Existe uma hora que você é mais produtor, uma hora que você é mais gestor, do mesmo jeito que tem hora que tem aqueles profissionais, tem hora que é mais gestor, ou mais produtor, ou mais artista. Tudo numa pessoa só. Tem hora isso que é uma coisa mais muito... gestor, mais produtor, mais artista, mais faxineiro, mais técnico, mais operador de som, mais, né? Eu acho isso que também. esse risco a gente vai correr sempre. Assim. Claro que o ideal é que a gente tenha todas essas profissões dentro da sua... né, assim, interligadas, porque são profissões interligadas, né? Sim. Mas que o ideal, assim, eu lembro que eu trabalhando com alguns grupos de teatro, eles falavam assim, o nosso sonho de consumo é ter um produtor, um gestor, entendeu? Ou seja, que a gente possa só pensar no campo artístico. Agora, mas não adianta isso, assim, o próprio artista, ele tem que ter uma noção do que é a produção e a gestão. Sim. Inclusive para ele poder saber relacionar com esses campos. Né? E o processo de gestão, de produção, de organização, ele jamais pode entrar e interferir no processo de criação. Então, por isso que é importante ter esse reconhecimento e essa né, das áreas, ter uma relação bem estabelecida entre o campo artístico e o campo da gestão e da produção, e da parte técnica também. Eu acho que quando a gente fala de um processo de formação do campo da cultura, a gente tem que pensar na formação artística, a gente tem que pensar na formação técnica, que são fundamentais para qualquer produção artística, e no campo da gestão e da organização. Né? Então é toda uma cadeia que cria um ambiente profissional do setor, né? Então eu acho que é muito bacana colocar isso. Né, durante muitos anos, né, essa parte da gestão da produção cultural, ela, enfim, muitos artistas deixavam de lado, né, não viam a importância. É como, sei lá, mal comparando, quando você vai fazer uma reforma de uma casa e você fala assim, não precisa de um projeto, não precisa de um arquiteto, a gente vai fazendo aqui e tal. E acaba que, claro, não sai tão bem feito, não sai tão barato quanto poderia, né? Quando você tem um profissional que conhece daquilo que está fazendo, né? Eu acho que a profissão do gestor cultural, enfim, o gestor cultural, ele vem muito nesse sentido de realmente tornar o trabalho do artista mais... não somente mais ampliar o trabalho do artista, mas torná-lo também, fazer com que ele chegue de forma mais eficiente para o público. Né? Sim. Que é um conhecimento que vai muito além, claro, a gente já falou, não precisa repetir, das artes. A gente estava falando de cooperação, de colaboração, é algo que eu vejo que pode ser muito ampliado também, essa relação entre patrocinador e patrocinado, né? Outro dia eu acho que eu até comentei com você sobre isso, assim, da minha vontade, do meu desejo de ampliar isso, porque eu vejo assim, como que essa relação ela fica muito restrita, subutilizada, digamos assim. Ou seja, o quanto o artista poderia colaborar mais para o
o patrocinador, para muito além do que divulgar o seu nome, a sua marca, colocar no banner, enfim, fazer esse trabalho de marketing que normalmente está muito associado a essa relação de patrocinador-patrocinado, mas também levar para a empresa, para a grande corporação que o patrocina, conhecimentos da área artística que hoje são muito valorizados na área de gestão, né? Os grandes executivos hoje, a formação dos grandes executivos tem muito essa visão holística, né? E buscam, inclusive, uma formação por executivo que vem da área das artes. Então eu fico pensando, vislumbrando muito isso, assim, uma extensão, uma ampliação dessa relação e, em contrapartida, né, a empresa que patrocina, que tem grandes instrumentos ligados à área de administração e de gestão, poderiam também instrumentalizar melhor aquela organização cultural que está sendo patrocinada, né? Melhorar, inclusive, a formação do gestor cultural, ou seja, é uma troca nesse sentido, o artista colaborando para uma melhor formação daquele executivo da empresa que o patrocina e, né, a empresa que patrocina colaborando para uma melhor formação do gestor cultural. Eu fico vendo muito isso, assim, essas possibilidades de colaboração em diversos âmbitos, né? Eu não sei se eu viajo muito nesse sentido também. Eu acho que assim, claro que o ideal é que a gente tenha essa relação mais próxima mesmo, né? Né, o patrocinador e o patrocinado, né, aqueles que conseguem estabelecer uma relação mais próxima, que conseguem estabelecer uma relação que vai para além de uma discussão de marketing ou de incentivo, com certeza estabelece uma relação mais longínqua, que é o ideal de qualquer tipo de ação. Ela seja uma ação mais a longo prazo, e permita com que aquele grupo, aquele artista, consiga desenvolver um trabalho mais contínuo. Né? Ou seja, sem ter que parar e depois pensar outro patrocinador, e aí pensa outro, né? Enfim. Está sempre começando de novo, né? Está sempre começando de novo. Isso é muito, muito doloroso, né? Eu recentemente li um texto também de um pessoal de Portugal, e ela fala isso da possibilidade de por exemplo, quando as políticas públicas elas investem no campo da cultura de uma forma com mais ênfase, em termos de política pública, ou seja, de organização do setor, com certeza fica mais favorável também para que a própria iniciativa privada entre dentro desse processo. E isso é muito bacana. Então, quando a gente está falando dessa relação do patrocinado com o patrocinador e a relação com o poder público, isso a gente, com certeza, é um ciclo que é muito mais rico e duradouro, ou seja, permite ou cria as condições ideais de um trabalho mais contínuo, que é fundamental para você trabalhar no processo de criação artística, ou seja, que você tenha essa continuidade de capacidade, né, de desenvolvimento de um trabalho, de uma criação que não necessariamente está marcada por um processo anual, ou seja, de janeiro a dezembro. Né? Ou seja, não é essa a lógica que a gente tem de um processo de criação. Sim. Né? Ou seja, ele pode extrapolar um ano, pode extrapolar mais. Ou seja, é muito importante entender essa realidade da área da cultura e as empresas também, ou seja, e os artistas, né, a área da arte também entender que esse patrocinador, ele pode ser um parceiro. Sim. Nesse sentido. Exatamente, né? Assim, sem dúvida. Ele pode ser um parceiro, e um parceiro que vá... E eu gosto de falar, assim, quando a gente está colocando nessas... Às vezes a gente fala de patrocinador, a gente já imagina grandes empresas, grandes patrocinadores, mas a gente pode pensar que o patrocinador, eu falo assim, a padaria da esquina pode ser o seu melhor patrocinador. Pode ser. Você tem uma escola, se você tem... Entendeu? E a gente, às vezes, esquece
A gente fica Toda vez que a gente... pensando só na grande corporação ali. E hoje a Mimulus, um dos principais patrocinadores da Mimulus, ou talvez os principais, são as pessoas físicas, são os parceiros Mimulus, né, que nos patrocinam através do imposto de renda. Então são dos nossos melhores e principais parceiros e patrocinadores. Né? A gente não pode nunca deixar de lado isso, porque é tão importante quanto ou mais do que a grande empresa. Né? Sim, porque eles permanecem, né? Eles ficam e eles têm e eles constroem uma relação, por exemplo, uma parceria, no caso da Mimulus, tem espaço, uma parceria com os demais espaços que estão próximos, você cria uma relação naquele ambiente que é fundamental. Sem então, dúvida. É aí que a gente está falando das parcerias. E claro que entrar um grande parceiro que tenha recursos financeiros é fundamental, a gente precisa dizer, a gente nunca pode abrir mão dessa discussão, né, que é fundamental para o setor. Sim. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, sabe? E uma coisa que eu acho que, pelo menos o retorno o retorno que a gente vai ter daqui para frente, a gente vai ter que ficar muito atento com essas parcerias mais próximas. A gente vai ter que ficar muito mais atento com uma programação local do que até as pessoas, nós conseguimos circular com mais desenvoltura, com mais tranquilidade. As pessoas adquirirem segurança novamente, né, de frequentar um teatro. Sim, sem dúvida. Exato, de voltar para as escolas. Tudo isso a gente vai ter que ter. E é essa relação que a gente estabelece com o indivíduo é que vai trazer de volta essa confiança. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ficar muito atento, assim, para esse retorno, né? Sem dúvida. Que é desejada por todo mundo, né? Assim, a gente quer... Agora, isso, na verdade, agora acho que eu vou inverter um pouco, tá? Eu posso fazer uma pergunta para você? Claro! Essa questão assim, a gente tem discutido muito essa questão da virtualização, tanto da educação quanto da arte. Sim. Né, assim, e a gente tem falado que, assim, no início foi de uma forma muito atabalhoada, fomos colocando cursos no ar, só que com o passar do tempo a gente foi dominando mais as metodologias, dominando mais as ferramentas, outras ferramentas que a gente não tinha ainda acesso, ficaram de fácil acesso. Sim. E aí eu queria perguntar, na sua perspectiva, assim, veio para ficar. A virtualidade, ela veio para ficar. Sim. Não para substituir. Exatamente. Ela vem para complementar, mas não vai deixar de existir. Ampliou o público para além daquele presencial também? Essa é a minha pergunta para você. O que a gente viu, a nossa experiência assim, nesse último ano, é o quê? Num primeiro momento, ampliou no sentido assim, a gente conseguiu alunos, né, que estavam em outras cidades. Então, hoje a gente continua, inclusive, tem uma aluna que é de Curitiba, enfim, uma aluna de Salvador, a gente teve alunos de outros países, a gente teve aluno fazendo aula da Alemanha, da Áustria, da Bélgica. Só que quando a gente fala assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, então tá ótimo, então tá muito bem. Na realidade, assim, o que veio a mais não compensou o que a gente perdeu, né? O aluno que queria o presencial. Então, hoje, isso já vem já de muitos meses, a gente está com 20% a 30% da nossa receita, né, do que era a nossa receita. Então, assim, ampliou no sentido de possibilitar, né, que chegassem alunos de outras partes pela virtualização, como você disse, mas a perda que a gente teve das pessoas que querem o dia a dia, o presencial, ali, o contato físico, né, não compensou. E eu acho que uma coisa que eu acho que a gente tem que ainda chegar a um equilíbrio, talvez vai demorar para chegar nesse equilíbrio, eu vejo assim, é que houve um excesso, né? Então, de repente, de um mês para o outro, você tem conteúdo, igual eu falei antes, você abre a geladeira e você tem uma live pulando lá de dentro, você tem aulas e cursos gratuitos e de todos os preços, na verdade, e o que aconteceu muito também é isso, muito conteúdo gratuito.
Então, que eu acho que é até uma pergunta que eu volto para você, assim, você que trabalha muito com planejamento, né? Ou seja, o pensar lá na frente, pensar no futuro, eu fico muito receoso do que vem pela frente, em virtude, em consequência disso que eu estou falando, assim, dessa quantidade de conteúdo gratuito, que também, né, num primeiro momento, numa situação emergencial, ou seja, né, uma quantidade de editais, Lei Aldir Blanc, etc., para atender os artistas, e nós fomos muito beneficiados também. Não vou dizer muito, mas fomos beneficiados, isso nos ajudou bastante. Né, os editais que surgiram, Lei Aldir Blanc e outros mais, Funarte, Arte Salva, etc. Então foram recursos que foram muito bem-vindos, muito necessários. No entanto, passou-se a produzir uma quantidade enorme de cursos, de palestras, de lives, etc., e que passaram a ser oferecidos e vão ser cada vez mais, agora com resultados de Lei Aldir Blanc sendo publicados, sendo colocados, né, sendo disponibilizados para as pessoas, uma quantidade enorme de conteúdo gratuito, né? Ou seja, fica cada vez mais difícil, isso é o que eu penso, eu queria ver a sua opinião, para o artista a partir de agora, para a escola, para o professor a partir de agora, conseguir, né, vender o seu produto. Tem artista que, né, até arrepia quando a gente fala de vender o produto, mas é isso, né? O nosso produto é a arte, é o nosso espetáculo. O produto de uma escola, de um professor, é ali, é o conteúdo, é o que ele tem para ensinar, né? Então, a partir do momento que você tem uma enxurrada, né, zilhões de conteúdos sendo publicados aí gratuitamente, sendo oferecidos como resultado, inclusive, desses editais, eu fico muito receoso do nosso futuro. Por isso eu falei do planejamento, assim, né? Sim. Será que as pessoas vão querer continuar pagando pelas aulas de dança? Será que as pessoas vão querer continuar pagando para ir assistir um espetáculo, já que ela tem a possibilidade de conseguir aquilo ali gratuitamente? A não ser, claro, não, eu quero fazer aula com aquele professor, naquela escola, eu quero assistir aquele espetáculo, né? Como é que você vê isso? Olha, eu concordo muito com você quando você coloca que a gente está ainda vivendo um boom de informações, assim, né, e de disponibilização de coisas com qualidade e gratuito. Sim. Agora, um primeiro ponto, o excesso exige também uma formação para selecionar. Sim. Isso é uma coisa muito importante, porque você também ter um excesso de informações, um excesso de... Ai, que coisa! Ei! Ele veio passear aqui na Mimulus hoje. Desculpa te interromper aqui, mas ele estava me pedindo, esse aqui é o bem, esse aqui é o bem. Pode tirar agora que você já entrou aqui. Pode. Ele me pediu, falou, papai, eu quero ir na Mimulus. Ele chega em casa e não me vê lá, fica com saudade. Eu falei, vai lá hoje, vai lá hoje. E aí ele gosta de aparecer aqui e falar um oi pro pessoal. Você tá bom? Fala um oi. Ei pra todo mundo, dá tchau pra todo mundo. Papai. Mas então, desculpa, interrompemos. Você estava falando dele nesse boom de conteúdos, de informações. A gente precisa aprender a selecionar, sim, né? Ou seja, dentro desse excesso, desse volume de informações que estão disponíveis, tanto que a gente começa, de fato, a selecionar o que a gente vai assistir, o que a gente vai ver, quais os cursos. No início, assim, você vai pegando todos os cursos que tem pela frente, e realmente, assim, depois você começa a selecionar. Inclusive, assim, essa necessidade de discussão de metodologias específicas, não é sair colocando cursos no Zoom, no Instagram, não sei aonde, não sei aonde. Ou seja, tem metodologias específicas para pensar, porque é uma coisa que é importante, veio para ficar. Agora, com relação à gratuidade, eu acho que isso é resultado, sim, de vários editais, no caso... Desculpa, Lei Aldir Blanc... Desculpa, vou te interromper uma última vez, prometo. Eu não sou contra, né? Não me entendam mal, assim, essa gratuidade, essa assim, a disponibilizar, levar a cultura, né, para todos os públicos, para quem não tem condições de pagar por ela, né? Eu sou a favor disso, eu acho isso fundamental. Mas eu questiono, assim, né, como a gente faz isso, né? Desculpa, vamos lá. As dificuldades que isso podem trazer.
né, dizer também que eu também não sou contra a gratuidade, tá? Deixar claro isso. Uhum. Mas isso é um complicador para quando a gente vai discutir sustentabilidade do campo da cultura. Uhum. Porque a gente está trazendo para a lógica atual uma lógica que é do século XX. Sim. Entendeu? Ou seja, um raciocínio lá do século XX, né, falando lá atrás, sim, que a gente trouxe essa lógica necessariamente da gratuidade. Eu acho que assim, provocar o acesso, o direito ao acesso é fundamental. Mas a gente não pode pensar também só na gratuidade. Sim. Eu acho que o público ele tem que entender também da importância da participação dele como um público pagante. Na verdade, potencializou nesse último ano essa dificuldade, inclusive dessa relação do público pagante ou público não pagante. Né? E no caso desses editais, agora, né, o caso de Aldir Blanc, para mim é um caso extremamente importante de ser colocado, porque a Aldir Blanc, ela tem uma importância nesse momento, não só de ter injetado um recurso financeiro no setor cultural, que é fundamental, está ajudando muita gente, mas a gente sabe que ele é pontual. Aliás, precisamos que seja ampliado, né? Porque veio num momento chamado emergencial, mas levou quase um ano para chegar, né? O paciente já estava morto, muitos já estavam mortos quando chegou. Muitos já estavam mortos. Muitos já estavam mortos, mas precisamos que seja ampliado, né? Porque a pandemia durou muito mais do que se pensava naquele momento, né? Mas, enfim. E a Aldir Blanc, ela tem que ser pensada e ela demonstra que uma política pública pensada nacionalmente chega no município. E se chega no município, chega nas pessoas. Sim. Ou seja, chega no artista, chega... Ou seja, é uma coisa... A Aldir Blanc, ela mostra, assim, que é um resultado, assim, que a gente... Para quem estuda a área pública, por exemplo, o Sistema Nacional de Cultura, que está, coitado, desfacelado, mas a gente ainda vai recuperar todo esse processo, mas assim, o Sistema Nacional de Cultura, a Lei Aldir Blanc, ou seja, isso tudo demonstra que um trabalho de política pública bem estruturado chega nas pessoas. Então a Lei Aldir Blanc, além de injetar esse recurso emergencial, ela demonstra e prova que a gente precisa de mobilização do setor. Sem dúvida. Foi, para mim, um dos grandes ganhos da lei Aldir Blanc foi demonstrar a capacidade de mobilização do setor cultural. E eu espero que isso, se a gente tem que projetar o futuro, a gente tem que projetar pensando nessa capacidade de mobilização do setor, que foi capaz de se mobilizar para criar a Lei Aldir Blanc e colocar a Lei Aldir Blanc não só como uma lei emergencial, mas que ela passe a ser uma lei que tenha essa visão de política pública. Sim, sem dúvida. Isso foi uma coisa muito, muito importante para a gente, assim, de pensar, né, nesse contexto. E agora, a questão da gratuidade é uma relação que a gente já vem sofrendo de uma certa... Eu não esqueço, olha, no início dos anos 2000, eu participei de um evento aqui em Belo Horizonte, e eu fui chamada para falar sobre política cultural. E aí sempre vinha o assunto das leis de incentivo à cultura. Aí uma pessoa falou assim, olha, eu trabalhei a vida inteira com teatro no interior. Eu levava o teatro, montava as minhas peças e circulava o interior inteiro de Minas Gerais com público pagante. Sem leis de incentivo. Sem leis. De repente, eu não tinha mais público, porque o público só queria o gratuito. Isso é uma coisa... Estou questionando as leis? Não, as leis são fundamentais, elas são uma política pública do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, que é importantíssima. Sim. Mas não pode ser a única.
Exato. E a questão da gratuidade tem que ser colocada. A exigência de ser sempre gratuito, quando você tem a lei, está gerando uma deformação desse mercado, que aí eu já pergunto, que mercado que é que nós temos de trabalhar? Sim. Né? Assim, é um mercado muito frágil. Né? É um mercado muito frágil. Então, quando você coloca muita gratuidade, assim, você cria uma outra situação delicada ali. Não e é a gente que... sabe que precisa. A gente não sabe que precisa. Né, o que nós estamos falando aqui, tanto eu quanto você, né, não é que as leis de incentivo são ruins, a lei Aldir Blanc, não, elas de jeito nenhum. Elas não são perfeitas, elas têm falhas, como tudo, né, tem muitos pontos a serem melhorados, mas, né, elas acabam gerando esse problema e a gente tem que buscar soluções para esse problema. Um exemplo que eu dou, né, em relação a isso, que reflete o que nós estamos dizendo aqui, é, por exemplo, a campanha de popularização do teatro e da dança aqui em Belo Horizonte. É maravilhoso, né? É maravilhoso levar tantos espetáculos de teatro, de dança, para públicos que não têm condições de ir ao teatro. Só que o que a gente passou, a gente que participa da campanha desde o ano 2001, se não me engano, né, todos os anos, a gente foi vendo como que, né, por exemplo, a gente fazia, nos primeiros anos, a gente fazia uma temporada na campanha de popularização e depois lá pelos meses de abril, março, abril, junho, mais ou menos, maio, a gente fazia uma temporada normal, a preços normais. E não são preços caros, são preços populares, mas um pouquinho acima do popular da campanha. Ok, nos primeiros anos isso era possível. Ao longo dos anos a gente não tinha mais condições de fazer isso. Porque as pessoas, não, eu vou no que é gratuito, eu vou na campanha de popularização porque o preço é mais baixo. Aqui não, aqui tá caro. Né? Então eu vou assistir o Mimos lá na campanha de popularização no próximo. Né? Então, isso é que a gente tem que encontrar como solucionar, né? Sim. E uma coisa que você falou que é muito importante, né? Eu nem você aqui estamos fazendo uma crítica ou de não ter, pelo contrário, elas são fundamentais, elas existem. Isso, a gente só tem que solucionar esse problema que acaba sendo gerado, né? E aí tem que colocar isso como discussão mesmo, assim, eu acho que é importante que a gente faça isso num processo, né, Isso é um raciocínio mais estratégico. Acho que mudou o seu áudio aí. Deve ter sido o seu fone que agora voltou ao normal. Não, é um telefone que tocou. Beleza, não, voltou ao normal. Voltou, né? É por isso que eu te perguntei, assim, porque eu acho que é algo que tem que, né, o próprio nome, né, lei emergencial. Então, assim, não tem dúvida, você precisa apagar aquele incêndio. Então, beleza, você vai apagar o incêndio, depois vamos pensar lá na frente. Então, acho que agora já é o momento, é isso que eu estou querendo colocar, já é o momento da gente pensar, por isso que eu falei de planejamento, de estratégia, é o momento da gente pensar, opa, beleza, já estamos conseguindo apagar um incêndio, alguns sim, outros ainda estão pegando fogo, beleza. Mas temos que pensar lá na frente, quer dizer, não adianta a gente, né, resolver o problema do artista, da cultura agora, então pagamos as contas esse mês, pagamos as contas daqui, né, esse mês e o mês seguinte, mas se no ano seguinte, se daqui a 2 anos, a gente não vai ter como levar público para o teatro, a gente não vai ter como vender o nosso espetáculo, a gente não vai ter como vender a nossa aula, o nosso curso. Então isso é que eu acho que a gente tem que, né, não pode deixar de pensar, não é só o hoje e o amanhã, mas a gente tem que pensar como solucionar esse problema para o futuro, né? É o que você disse, pensar na sustentabilidade do nosso trabalho, né? A questão do planejamento, esse é outro ponto que a gente vem analisando nesse último ano, que aquelas instituições e grupos e espaços tinham um planejamento para o ano 2000, de 2020, quer dizer, né, de 2020, eles conseguiram se reestruturar com muito mais rapidez do que aqueles que não vinham, já vinham de uma forma muito atabalhoada. Sim. Isso é uma coisa básica do planejamento, entendeu? Assim, o planejamento, inclusive, ele existe para ser modificado, entendeu? Mas se você não tem um planejamento, você não tem uma base. Não tem nada para se modificar. Para onde?
Não tem nada para se nem que modificar. seja para você planejar, escrever tudo e amanhã mudar tudo, mas pelo menos você tinha o que Mudar mudar. tudo. Você tinha o que mudar e você sabia o que você... E o mais importante, você sabia o que você precisa mudar. Sim. Porque o planejamento, ele é um processo de reflexão. Sim. Planejamento não é uma coisa estática, né? Planejamento é uma coisa processual. Sim. É um processo de reflexão que você reconhece, desnuda toda a instituição para se reconstruir com bases mais fortes. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo quem tem um planejamento para daqui para frente. Ou seja, é repensar o que é preciso fazer, como que é preciso fazer daqui para frente. Ou seja, como que a virtualidade vai entrar na realidade hoje. Sim. Né, sem ser uma live, né? Ou seja, mas às vezes vão ter uma live uma vez por semana, vai ser fundamental para continuar, por exemplo, estabelecendo essa relação esse vínculo com o mais público, pessoas. sim, sem dúvida. Exato, ou não, entendeu? Eu acho que, mas eu acho que são questões que vão ter que entrar para o planejamento. Eu lembro que quando foi em abril de 2020, eu, assim, entrando todo mundo para dentro de casa, o primeiro ímpeto que eu tive foi de voltar com a Inspire, a AD Inspire. Eu não estava nem... Ela estava desatualizada, ela estava parada, porque eu estava há um ano, né, como consultora da área pública, então eu tinha praticamente fechado tinha colocado ela, né, em stand-by, mas assim, a primeira reação minha, aí eu acho que é o meu papel como gestora, que é o meu papel como professora, a primeira reação foi convidar eu e mais 4 pessoas e montamos um curso gratuito. Chama, né, que ele existe aí, chama Vai Passar, era eu, Rômulo Avelar, Chico Pelúcio, Dani Sampaio, que é de Campinas, e a Michele Antunes, montamos esse curso, ficamos durante 15 dias online, uma metodologia que a gente inventou na hora também, que era todo mundo junto ao mesmo tempo, era para não ficar sozinho mesmo, assim. E nós tivemos um dia, em um dia nós tivemos que fechar as inscrições, porque não cabia mais gente. Que legal. Um dia. E assim, e todo gratuito. Né? Mais uma vez, foi a gente disponibilizando... Um curso de planejamento voltado para o artista, era isso? Era um curso que chamava Vai Passar, entendeu? Eu trabalhava a área de planejamento, o Chico trabalhava a discussão mais de espaço e de gestão de espaços, a Dani trabalhava mais com a parte de produção, o Rômulo ficou uma parte mais de construção de carreira, foi assim, e a Michele mais voltada para a área da comunicação. Então foi um curso que a gente fez, foi muito bacana e foi muito importante. Eu estou falando desse curso, primeiro, foi um curso gratuito que nós doamos o nosso tempo naquele momento para criar essa situação, e foi muito importante para muita gente. A gente teve gente da Austrália, gente brasileiro que estava na Austrália, brasileiro que estava em Portugal, ou seja, de várias partes do Brasil. E uma coisa que a gente colocou foi uma aluna que chegou para mim, que era a área de planejamento, chegou para mim e falou assim: o que eu faço com esse planejamento que eu fiz para 2020? Eu vou jogar ele no lixo. Eu falei: não, calma, você não vai jogar nada no lixo. Porque naquele momento a sensação era de desespero. Então assim, a sensação que era pegar aquele foi se jogar no lixo, e não era isso. Eu falei: olha, calma. Não é jogar esse plano, mas é você tem uma base para você pensar. E aí a gente foi esmiuçando qual que era. Ela falou assim: olha, e é muito maluco, a gente não consegue colocar o Museu do Interior de Minas. A gente não consegue colocar. A gente virtualizou algumas coisas, né, assim, a nossa programação, e a gente está tendo mais visitação do que quando era presencial. Eu falei: olha, você já tem uma base para você começar a pesquisar e começar a ver o que você tem que fazer enquanto museu para manter esse público. Eu acho que essa é uma questão quando você fala de, por exemplo, essas pessoas que entraram
na Mimulus e que ou em outros espaços assim, que antes não tinham necessariamente uma relação, como manter esse vínculo daqui para frente. Exatamente. E ir aperfeiçoando. Ou seja, vale a pena de manter? Sim, vale a pena. Então, é como que a gente... Esse é o planejamento. Isso é o que a gente tem que pensar daqui para frente. Sim. E não vai dar para a gente abandonar esse mundo virtual. Exatamente. Né? Muita gente porque ficou... como Não, pode falar. Muita gente, só completando, muita gente ficou pensando no início, né, que, por exemplo, no nosso caso aqui, isso era para apagar o incêndio. Beleza, na hora que voltar ao presencial, acabou. Não, né, não acabou. É a pergunta que você fez antes, né? Veio para ficar, nós vamos voltar com as aulas presenciais sim, mas as online vão continuar e vamos, inclusive, ampliá-las, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que, assim, pode ser uma nova linguagem, sei lá o que vai acontecer também com as apresentações. Eu tenho escutado muito isso, ou seja, pode estar inventando uma nova linguagem. Sim. Né, assim, que é? É dança? É teatro? Ou é um teatro associado ao audiovisual e que vai virar uma nova linguagem, que também não é cinema, também não é teatro? Enfim. Ainda vamos descobrir, né? É uma coisa que está em processo, completamente. Quando foi a entrada do cinema também. O cinema, quando ele começou, ele era considerado uma arte menor, né? Porque era uma arte reproduzida. E hoje a gente sabe da importância do cinema e da importância na construção do nosso... né, da importância como manifestação artística e como... Mas então, é isso, como tudo, né? Exatamente nesses momentos de crise, são as crises que remexem tudo, né? Reviram tudo e as coisas vão... quando esse fundo ali do mar, né, voltar a decantar, é que a gente vai poder ter até mesmo um distanciamento para poder entender, visualizar, discernir, né, o que ficou de bom, o que é melhor, né, deixar para trás, né, as modificações que surgiram, esse novo cenário. Né? A gente ainda não tem como ter esse distanciamento, é o que você disse, vamos ver, né? Vai ter outro nome essa nova linguagem? Não, a gente vai revalorizar, né? Formas de se fazer como era antes, enfim, ainda vamos descobrir, né? E no campo da gestão é a mesma coisa, assim. Sim. No campo, pensando onde eu tenho mais propriedade para falar, né, assim, os processos de planejamento, eles podem ser feitos online. As reuniões, aquele mundo de reuniões que a gente sempre fez, que às vezes a gente saía daqui, ia para o Rio de Janeiro, ou ia para não sei aonde, para fazer uma reunião que hoje, poderia ser com assim, certeza, né? vai ser resolvida. Claro que claro que o contato físico é importante, em determinados momentos isso é fundamental, mas tem determinadas questões que a gente vai ter ferramentas muito de mais gestão práticas, mais virtualizadas vão existir, porque como no início eu coloquei aqui um pensamento, uma reflexão do Silvio Meira, que ele fala que é o seguinte, primeiro não é a digitalização do mundo, ou seja, é uma transformação digital e muito mais uma transformação de comportamento das pessoas. Sim. Eu acho que aí é o grande diferencial que a gente vai ter que estar muito atento. E a área cultural, assim, a área educacional, a gente vai ter que estar muito, muito atenta, porque as coisas vão mudar, já estão mudando, né? Sem dúvida. Hoje eu fico vendo, assim, algumas pessoas, assim, que claro que a gente, ao mesmo tempo que a gente está falando disso, da virtualização, a gente sabe que isso também criou uma questão social enorme no país, no mundo, não é só no país, no mundo. Né? Ou seja, esse mundo virtual, ele cria um fosso maior ainda. Sim, a dificuldade de acesso, né?
da dificuldade de acesso, né, ou seja, das questões sociais, assim, a gente escancarou um problema muito grande, um problema social muito maior e que a gente não tem ideia de quais são as consequências econômicas, existenciais, psicológicas, daqui a uns anos. Ainda vai ter muito estudo para entender, porque eles falam que nós estamos mudando, nós estamos vivendo um período de mudança de era. Sim. Antes pandemia talvez e pós-pandemia, mas assim, né? É isso, sim. Para mim é tudo muito vai ser tudo muito dividido dessa forma, né? Como era antes e pós-pandemia, né? Sem dúvida. Alguns estudiosos falam que agora nós estamos chegando no século XXI. É por aí. Depois de 20 anos nós estamos chegando. Sem dúvida, é um marco que a gente não imaginava que seria tão marcante assim, né? Lena, olha, eu te falei, você me perguntou, 1 hora, né, Jamara? Eu te falei, 1 hora. A sua live bateu o recorde, viu? Chegamos a 1h20 de conversa. Nossa! Viu? Te agradeço muitíssimo. Só queria, para encerrar, você estava falando antes do planejamento, eu me lembrei muito de um exemplo que eu falo do Ferreira Goulart, né, que você falou assim, o planejamento nós temos que ter, mesmo que seja para mudar amanhã, né? O Ferreira Goulart, ele fala de uma maneira maravilhosa de como ele começa a escrever os poemas dele, né? Que é aquela coisa cruel, né? Que a gente, desde a época de colégio, quando você vai escrever uma redação, você tem ali a folha em branco, né? Quando a folha está em branco ali na frente, que é o grande problema. E ele fala assim, olha, eu sorteio uma palavra. Porque o importante é isso, você tirar aquela folha em branco da sua frente. A partir do momento que você sorteou uma palavra, que você começou a escrever alguma coisa ali, mesmo que seja para depois você jogar aquilo fora, rasgar o papel, começar de novo, mas pelo menos você sabe por onde não ir, né? Você já reduz as possibilidades. E eu falo muito disso assim no processo criativo, e quando você falou do planejamento, eu associei com isso, né? É importante que a gente não tenha aquela folha em branco, né? Que a gente tenha algo escrito, mesmo que seja para depois descobrir que não era por aí, mas pelo menos você já reduziu as possibilidades, né? Enfim, eu queria só para fechar aquele assunto, queria dizer para as pessoas que entraram depois aí, a nossa live vai para o canal do YouTube da escola, fica registrado aqui no nosso IGTV também, recomendem aí para as pessoas. Quem quiser fazer uma aulinha de dança, agora está acontecendo, começou às 8 horas, uma aula de uma turma nova com o professor Gustavo. Quem quiser faz contato conosco, ainda dá para pegar ali a aula pelo meio dela ou entrar na semana que vem, viu? Desejo um excelente feriado aí para todos amanhã. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, por favor. Não, só queria agradecer, né, a oportunidade de falar desse tema, realmente eu nem vi a hora passar aqui. Não, por mim a gente continuava por um longo tempo, porque eu ainda tinha um tanto de pergunta aqui. Tem uma pessoa, nós vamos ter que marcar outra. Eu peço desculpas aqui, a Juliana tinha perguntado aqui, você acha que a cultura deve ser vista como uma empresa, uma organização? A Juliana, faz contato conosco depois que a gente te responde. Faz. Ou então fica como tema para uma próxima live, né? Exato. Em relação a isso. E aí, visite lá o Instagram da Inspire, que eu coloco muitas informações lá. É um Instagram de conteúdo. Sim. Também a biblioteca, né? A biblioteca é acesso gratuito, é importante falar, né? Sim. De fácil acesso, é só fazer uma inscrição, a senha é seu e-mail, para não ter que ter mais uma senha na vida. Eu achei então, isso muito legal, muito inclusive. Eu falei, nossa, vou ter que, né, fazer um cadastro e tal, não sei o quê, e é um dos mais simples que eu já vi. Tá de parabéns, viu? É a questão do acesso mesmo que a gente... Muito legal. Cria. Então, muito obrigada e estamos Um grande beijo, espero que logo a gente possa também se encontrar em eventos presenciais também, né? Que a gente possa voltar a estar juntos aqui na Mimos também em outras oportunidades. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado por toda a colaboração aí para o setor. Tá bom? Da cultura. Eu é que agradeço. Um grande também. Beijo, vocês também. A todos aí. Dá tchau para todo mundo lá, ele tá aqui querendo dar tchau para todo mundo. Ó. Dá tchau para todo mundo. Tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.